Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, uma conversa bem articulada. Eu sou Marcela Andrade, sou médica reumatologista e aqui nesse espaço a gente fala muito sobre o universo das doenças autoimunes e da dor crônica e das principais dúvidas do paciente no consultório do reumatologista. Se você tem olho seco, não deixa de conferir um vídeo que a gente já postou por aqui. Eu vou deixar o link aqui para vocês, em que a gente falou sobre os principais sintomas, testes diagnósticos e diagnósticos diferenciais além da síndrome de Sjögren para o olho seco. Mas hoje eu convidei novamente a doutora Ana Paula Gonçalves. Obrigada, Marcela. Ana Paula é oftalmologista, especialista em olho seco, gravou esse vídeo anteriormente com a gente e acabou deixando o gostinho de quero mais. E a gente veio de novo, combinou de novo de conversar para falar agora um pouco sobre as técnicas de tratamento. Tanto os colírios, mudanças de hábito, dicas importantes para tratar olho seco, procedimentos que existem. Então, a Ana Paula veio trazer toda a expertise dela para ajudar a gente nessa parte. Obrigada pelo convite, Marcela. Esse é um assunto que eu adoro. Eu acho que a gente realmente tem que enxergar o olho seco além da síndrome de Sjögren. Tá. Então, no vídeo anterior a gente falou sobre os sintomas, se é Sjögren, se não é Sjögren, né? Alguns tratamentos, a gente falou rapidamente sobre alguma coisa, né? Hábitos de vida. E eu acho importante esse novo vídeo que a gente está gravando falar sobre os tratamentos de fato. Quando é Sjögren, o que a gente precisa? Quando não é Sjögren, o que a gente pode fazer? E como que é essa parceria nossa, né? Oftalmologista com reumatologista, como é que isso funciona? Normalmente, assim, os pacientes chegam, quando tem poucas queixas, eles vêm para a gente e a gente manda eles para vocês. E quando já tem um diagnóstico de Sjögren por algum motivo, vem de vocês pra gente, né? Exatamente. E às vezes eles também vêm na gente com outra queixa, dor articular, uma lesão de pele, que já fez uma biópsia, enfim, algo que não tem nada a ver com o olho. E a gente, na nossa anamnese dirigida, começa a cutucar. E sente olho seco, sente sensação de areia nos olhos, e a boca é seca, tem que beber água para engolir o alimento, e aí a gente descobre uma síndrome seca por trás ali, que o paciente nem se queixou, né? E aí a gente manda para o oftalmo para fazer aqueles testes que a gente conversou, né, no vídeo anterior. Sim. Uma coisa que é importante também a gente lembrar é que algumas outras patologias também causam a boca seca, né? Porque a síndrome de Sjögren, né? Ela se caracteriza pela boca seca, pele seca, né? Olho seco, enfim, vagina seca, todo seco, né? Só que nem tudo que causa esse ressecamento é a síndrome de Sjögren. Tem pacientes que usam diuréticos, né? Alguns remédios para pressão arterial, eles têm em associação o diurético e o paciente nem sabe que está usando. Por isso que é importante a gente fazer uma anamnese e os pacientes falam assim, mas eu nem sabia que eu tinha que trazer o nome dos remédios que eu usava. Sim, eu preciso saber os remédios que você toma. Alguns antidepressivos, né, podem causar ressecamento, porque também diminuem o número de vezes que o paciente pisca, né? O paciente fica com um olhar muito estático, muito parado, né, muito lento. E alguns até por questões bioquímicas mesmo, alguns são anticolinérgicos, e a gente sabe que diminui secreções de uma forma geral. Então, como a gente falou, são muitos os diagnósticos. Sim. E Ana Paula, se a gente tivesse que falar assim, mudanças de hábito que todo paciente com olho seco precisa ter para melhorar, independente de ser Sjögren, de não ser Sjögren, coisas que ele pode fazer no dia a dia para aliviar esse sintoma, o que você falaria? A primeira coisa é beber bastante água, isso aí não tem dúvida, né? Evitar ambientes com ar-condicionado, com ventilador de teto. Eu não suporto o ventilador de teto. Eu acho o ventilador de teto, mas assim, qualquer tipo de vento, né? Então, qualquer ventilador, qualquer vento, eu acho que resseca demais e dá muito mais sintoma do que você ficar num ambiente de ar-condicionado sem vento em cima de você. O ambiente só refrigerado, só gelado, né? Então, eu acho que a gente também tem que diminuir isso. Diminuir o tempo que fica de forma contínua nas telas ou fazendo alguma atividade que você precise usar a visão, né? Usar a visão, ler, conversar, assistir uma TV.
Então, de vez em quando, dá pequenas pausas, pisca, fecha o olho todo, totalmente, porque a gente já falou nos vídeos anteriores aqui, que uma das causas de olho seco também é não saber piscar direito, né? O paciente não pisca completamente, ele vai e volta, ele bate... Ansiedade até para piscar. Ansiedade até para piscar, exatamente. Essa eu não sabia, aprendi com você. Exatamente. Então, assim, são pequenos hábitos que a gente muda e que não tem custo financeiro nenhum, que qualquer um pode fazer, né? A gente aqui no Rio de Janeiro tem temperaturas altas quase que o ano todo, né? A gente tem praia, né, acessível a todo mundo, e a água do mar é muito salgada, o sal resseca muito os olhos. Então, o que eu recomendo? Para quem pode comprar aquele frasquinho de água termal, né? E tem uns bem pequenininhos que vendem na farmácia, e borrifar no rosto, né? Entrou na água do mar, saiu, borrifa para tirar um pouco daquele sal, porque o sal fica também depositado nos cílios. Para quem não pode comprar água termal, compra um frasquinho, tipo um frasquinho de spray, de shampoo, né? E tem água doce, né? Leva água de casa, filtrada, tá? Não soro, água filtrada, e borrifa no rosto para quando sair, né? Em último caso, compra uma garrafinha de água mineral e joga no rosto para lavar o rosto, porque a água que a gente tem na praia também, nas mangueiras, ela também é uma água salobra. Sim. Né? Que tem sal. Então, sempre hidratar o rosto, hidratar o olho, levar o colírio lubrificante, se foi prescrito, para a praia também, para poder pingar caso caia areia, alguma coisa. Tem os umidificadores também, né? À noite, que pode colocar. Sim, no quarto. Quando você está dormindo com ar-condicionado ou ventilador de teto, né? No caso, você pode usar os umidificadores de ar ou uma bacia com água mesmo. Você bota uma baciazinha com água, você vai ver que no dia seguinte ela está ressecada, está sem água nenhuma. Dormir com máscara, botar aquela vendinha nos olhos para dormir, isso é importante. São pequenos hábitos que a gente cria e que melhoram, né, a nossa lubrificação. Eu gosto também de pedir para o paciente fazer alguns exercícios em casa, né? Por exemplo, vai fazer pipi. Você está ali alguns minutinhos sentada fazendo pipi, ou em pé, se for homem, né, no caso. Mas você fecha o olho ali, ó, e fica fazendo movimentos circulares com o olho fechado. Isso estimula a liberação da lágrima, a produção de lágrima, né? E você sente que o olho dá uma lubrificada. O olho seco, ele dá também coceira, né? Um dos sintomas do olho seco é coceira. Então, a gente evitar coçar o olho, porque o coçar o olho, aquele coçar de repetição, além de trazer algum trauma, de poder causar algum trauma na superfície corneana, ele pode desenvolver uma doença chamada ceratocone, que é uma doença chatinha, em alguns casos graves, que evolui para transplante de córnea. Então, se policiar para não coçar os olhos. Né? Ótimo, ótimas dicas e super, assim... Fáceis, né? São fáceis, né? Cabíveis, né? Exato. O negócio é ter boa vontade para trocar, né? Para mudar. E falando agora um pouquinho sobre o universo dos colírios, né? Você também tinha pincelado isso no vídeo anterior, que a gente tem diferentes tipos de colírios, né? Então falar assim, usa um colírio lubrificante, a coisa não é tão simples assim. Não né? Então, a gente até... um tempo atrás, a gente tinha colírios lubrificantes, só tinha um colírio lubrificante que não tinha conservante. Então, assim, o conservante é aquilo que eles colocam junto com o colírio, para o colírio não estragar. Falando de uma maneira mais grosseira, assim, para todo mundo entender, né? Então, a gente bota aquele conservante dentro do colírio, quer dizer, o fabricante já manda o colírio com o conservante para ele não estragar. Só que o que acontece? Aquele conservante, quando é instilado no olho, quando a gente pinga no olho, ele é um agente químico e também agressor da superfície ocular. Quando o olho seco ainda não era uma doença tão incidente como hoje, ou talvez não tão diagnosticada como hoje, né? A gente tinha esses colírios e o paciente usava 2, 3 vezes por dia. Hoje a gente tem a necessidade de pingar o colírio, às vezes, de hora em hora. Então, você não pode ficar usando esse colírio com conservante de hora em hora, porque aquele agente químico vai virar um agente agressor. E aí irrita também o olho, né? Aí você lubrifica e cria outro problema. E cria uma reação inflamatória no olho em decorrência dos conservantes. A indústria farmacêutica ela veio entendendo isso
e desenvolveu colírios com conservantes, que alguns têm conservante, mas o conservante que quando entra em contato com a luz, né, luz solar, ele perde aquela capacidade, a propriedade de ser o veículo ali de conservante, né? E tem colírios sem conservante mesmo, né? Colírios de lágrima sem conservantes. Esses são os melhores. Além de ter ou não conservante, a gente tem colírios que são mais líquidos, de consistência mais líquida, mais aquosos, e a gente tem colírios que são mais oleosos, né? Os colírios mais oleosos, eles lubrificam por um tempo maior. Eles estão indicados para pacientes que têm mais disfunção da glândula de meibômio, que a gente já falou no vídeo anterior, né? As glândulas de meibômio, elas estão na pálpebra inferior e na pálpebra superior, e são elas que produzem uma gordurinha chamada mucina, que mistura na lágrima para a lágrima não evaporar com rapidez, para a lágrima ter o tempo de duração e nutrir a superfície ocular como ela deve nutrir. Tá? Então, esses colírios que são mais oleosos, eles embaçam um pouquinho a visão quando a gente pinga. Né? Às vezes é melhor usar no período noturno, pode ser uma opção. Então, mas tem paciente, quando o olho é muito seco, que nem precisa, tem esse sintoma, não tem sintomatologia, prefere o colírio mais oleoso. Então, Entendi. isso é muito de paciente para paciente. Agora, a gente tem um laboratório que fabricou o colírio em gel, que pra gente era uma dificuldade passar gel para o paciente, porque é uma bisnaguinha, um tubinho, e nem todo paciente tem alguém do lado para aplicar à noite. E aquilo era difícil. Agora eles fizeram essa fórmula de gel em colírio. Ah, legal, mais fácil assim, de aplicar. É sensacional. Para paciente que tem olho seco leve e que não tem paciência de usar o colírio durante o dia ou esquece de usar o colírio durante o dia, 2, 3 gotinhas à noite antes de dormir com a máscara fica perfeito. De manhã, porque o gel, ele demora mais para evaporar, né? Ele deposita mais. Sim, ele fica ali nutrindo, né? Ele forma uma camadinha protetora no olho. E pode usar de manhã quando acorda também, antes de sair de casa, vai embaçar a visão um pouquinho, mas assim, acorda, pinga, vai fazer o que tem que fazer, até sair de casa, já passou o efeito do colírio. Né? Então, a gente tem esse tipo de colírio, que são os colírios lubrificantes. Dentro da classe de lubrificantes, a gente tem com conservante, sem conservante, mais líquidos, mais oleosos e colírio em gel. A gente tem também para pacientes que têm um olho seco mais severo, seja por ser portador de Sjögren ou de alguma outra doença autoimune que cause ressecamento ocular, ou ele seja usuário de algum tipo de droga, né, de tratamento, fez quimioterapia, entrou na menopausa, né? Não só a mulher na menopausa, mas o homem na andropausa, né, a questão hormonal. A gente tem outros colírios que são imunomoduladores, como a ciclosporina, né, o Liftgast, que agora veio, que é novo no Brasil pra gente, mas que tem uma atuação importante. A gente já tem pomadinha agora para tratar o Demodex direto, que é a ivermectina, que é um antiparasitário, né, que a gente fazia uso oral, mas com a medicação oral a gente tem pouca resposta oftalmológica. Mais efeito colateral. Né? Porque o olho, eu falo para os meus pacientes, o olho é a vascularização terminal, é aquele riachozinho que quase já não passa água, que tem que nutrir o olho. Né? Então, para a gente dar uma medicação sistêmica para efeito ocular, a gente tem que dar uma dose muito alta que dá outros sintomas. Então, tudo que é tópico para a gente é melhor. E já tem a ivermectina tópica agora, bem legal também. A gente usava muita clindamicina, alguns pacientes a gente ainda usa doxiciclina, né, para infecções por estafilococos e tudo, que tem muito tersol de repetição, calásio de repetição, também dá disfunção da glândula de meibômio, que provoca o olho seco. Então, além do tratamento medicamentoso tópico, né, colírio, gel, pomada, imunomoduladores, a gente tem também os tratamentos como a gente faz, quando o paciente tem essa disfunção da glândula de meibômio, é um entupimento dessas glândulas, né? Então, a gente precisa ordenhar, a gente precisa ir com uma pinça e apertar, espremer para drenar toda aquela secreção que está ali dentro, né? A gente precisa fazer um calor local antes
para ficar mais fluido aquela secreção e a gente poder drenar. A gente pode drenar com pinça, mecanicamente, ou... Gente, tudo isso é por oftalmo fazendo, tá? É por oftalmo em salinha de procedimento, tá? Ninguém vai pegar pinça pra espremer nada, não é pinça de tirar a sobrancelha, não, tá, gente? É uma pinça apropriada para fazer a expressão da glândula de meibômio, que a gente chama de ordenha, né? A gente vai ordenar, vai drenar aquilo ali. E hoje a gente já tem aparelhos que fazem isso de uma forma menos dolorosa, né? Porque, obviamente, por mais que a gente pingue colírio anestésico, bote gelzinho, às vezes, o paciente sente um pouco de dor. E aí, esses aparelhos que são, eles aquecem, né? E você vai lá e, ao mesmo tempo, e faz a drenagem, tá? Então, a gente tem esses tratamentos termossensíveis, né? E temos também o tratamento com a luz pulsada. E as pessoas falam assim, mas como assim a luz pulsada? Paciente com rosácea também, né? Rosácea também é uma doença que pode dar alteração da superfície ocular, pode ter rosácea na borda da pálpebra, e aí dá disfunção da glândula de meibômio, então a gente tem que tratar também. A luz pulsada que a gente usa para olho, ela tem uma sonda especial, né? Não é a mesma luz pulsada que a gente usa para rosto, pode ser o mesmo aparelho, só que com sondas diferentes, né? E qual é o princípio da luz pulsada? A gente sabe que as glândulas de meibômio, que ficam aqui na parte inferior da pálpebra, né? Na grande maioria, a gente tem na pálpebra inferior e tem na pálpebra superior, mas a luz pulsada a gente só faz na pálpebra inferior. As glândulas de meibômio, elas são inervadas pelo nosso sistema parasimpático. Ele é que dá o estímulo para a produção dessa secreção gordurosa. E aqui no arco zigomático passa o sistema parasimpático que inerva essas glândulas, e a gente faz a luz pulsada não é no olho, é na pálpebra inferior aqui, bem no arco zigomático, né? Esse estímulo de luz pulsada, essa luz, ela gera um estímulozinho elétrico, né, que dá como se fosse um pequeno choquinho, igual para quem já fez depilação a laser, só que é bem menos doloroso. Eu já fiz, luz pulsada é maravilhoso. Você aplica ali, são 5 aplicações, né? É bem rapidinho também. É bem rápido. A gente faz 3 sessões, uma sessão a cada 15 dias, né, e dependendo da gravidade do problema da patologia de base do paciente, né, a gente tem que fazer a 4ª sessão. E uma vez por ano a gente recomenda que faça pelo menos uma sessão de manutenção, tá? Então, assim, isso é o que a gente tem de mais novo para tratamento para olho seco. Tem pacientes que a gente precisa fazer, ocluir o ponto lacrimal. O ponto lacrimal é por onde escoa a lágrima, né? Então, se o paciente tem pouca produção de lágrima, a gente vai lá, bota um pluguezinho absorvível, tem absorvível e tem inabsorvível, mas eu gosto mais do absorvível, que dura aí em 6 meses, a gente bota, fecha os pontos lacrimais para aquela lágrima que ele produz ficar ali e conseguir nutrir. Isso é interessante. Inclusive, no paciente com Sjögren mais refratário pode ser uma estratégia, né? Sim. E lembrar também, né, gente, que o paciente que tem síndrome de Sjögren, uma doença autoimune, a gente também precisa tratar sistemicamente, né, a causa. Então, em geral, é um paciente que vai precisar de imunomodulador, às vezes vai usar hidroxicloroquina, às vezes tem artrite, tem outros sintomas e vai ter que usar o imunossupressor. E aí o oftalmo entra junto com o reumatologista para guiar o tratamento do olho especificamente, mas junto com isso vem as medicações sistêmicas, né? Eu lembrei uma coisa aqui importante, é muito curioso, eu tenho tido alguns pacientes que fizeram um tipo de conjuntivite, que é uma conjuntivite viral, normalmente é por adenovírus, que é parente do herpes, né? Mas como a gente não faz sorologia, a gente não sabe exatamente qual é aquele vírus que está causando conjuntivite. E, posteriormente, o paciente começa a ter uma crise de olho seco, olho seco, olho seco. E você vai investigar, o paciente está com herpes. Quer dizer, ele é soro positivo para herpes. Ele tem lá o IgG dele para herpes aumentado. E então, assim, não é só o Sjögren, né? Existem outras doenças que também complicam, que, por exemplo, eu estou com 2 pacientes recentemente com herpes zoster. Um teve o herpes zoster manifesto, o outro só teve a conjuntivite viral, e aí eu investiguei o herpes, porque ele começou a ficar com esse quadro recidivante. Ambos estão com uveíte anterior.
Olha aí. E é uma alteração, né, dentro do olho, uma inflamação dentro do olho, que pode aparecer também em paciente com artrite reumatoide. E também espondiloartrite, Sim. enfim, o veite anterior é uma das manifestações que faz um bom diagnóstico diferencial para o reumato. E a importância do oftalmo de falar, não, isso é o meu veite que tem cara de infecção, isso é o meu veite que tem cara de doença inflamatória, e isso ajuda a gente também na nossa forma de investigar e de tratar. O binômio reumato e oftalmo é constante em diversos cenários, né? Não é a primeira vez que eu convido um oftalmo aqui para falar, né, sobre outros temas também, porque são muitos dos diagnósticos no olho que podem levar a gente a um diagnóstico de uma doença sistêmica, né? E o que eu falo muito, Marcela, a gente já tem esse relacionamento, né? Eu falo para os meus pacientes a importância da gente não tratar sozinho. Né? Claro. Eu como oftalmologista, você como reumato, né? Atualmente, a gente atende em clínicas separadas, né? Você na sua clínica de reumatologia, eu na minha clínica de oftalmologia, mas a gente precisa conversar. O paciente tem que entender isso. A gente precisa conversar, porque o seu tratamento complementa o meu e o meu tratamento complementa o seu. Então, um paciente com uma doença de olho seco, com diagnóstico de uma doença sistêmica associado, ele tem que ser tratado de uma forma multidisciplinar. Sim, esses médicos precisam se falar. Né? Eu sempre falo isso aqui. Às vezes, nem só eu e você, né, oftalmo e reumato, mas às vezes uma assistência psicológica, psiquiátrica, né, se é uma mulher menopausada, tem que entrar junto. Então, assim, é todo mundo junto para poder abraçar um paciente e enxergar ele como um todo. É que hoje nós médicos, nós estamos tão especializados. Sim, é isso. Que por um lado isso é muito bom, porque a gente sabe muito sobre determinados assuntos, mas com o tempo a gente deixa de, né, a gente sabe mais sobre menos, né, isso. Então a gente acaba precisando cada vez mais da equipe multidisciplinar. Sim. Mas isso eu acho excelente, assim, quando a gente consegue botar isso em prática, o resultado é infinitamente melhor e quem se dá bem na história é sempre o paciente. Com certeza, não. Eu acho assim, esses dias mesmo, eu gravei um vídeo falando exatamente sobre isso, sabe? A gente está cada vez mais especializado e subespecializado. Então, assim, dentro da reumatologia, você pode ter se subespecializado em síndrome de Sjögren. Eu, dentro da oftalmologia, me subespecializei em olho seco, né? Então, assim, cada vez que a gente estuda mais, a gente oferece os melhores tratamentos para o paciente, mais atualizados, mas a gente não pode esquecer que o paciente não é só um par de olhos, né? Que o paciente não é só uma doença autoimune, ele tem um todo, né? Então, ele tem um coração, ele tem rim, ele tem pulmão, ele tem tudo, né? E a gente precisa tratar ele de uma forma mais completa. Com certeza. Ana Paula, muito obrigada. Foi ótima a conversa. Obrigada a você. Trouxemos aqui várias novidades, coisas boas. Aprendi também pra caramba com você. E muito obrigada pela participação de vocês. Deixem aqui os comentários, as dúvidas. Sigam a Ana Paula. A Ana Paula está fazendo também um trabalho super bacana nas redes sociais, trazendo muita informação, conteúdo de qualidade. E aguardo vocês aqui até o nosso próximo podcast. Não deixem de compartilhar e de seguir e ativar a notificação para poder sempre saber quando tem vídeo novo no canal. Até mais. Tchau.